Olá, 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 eu sou a Alessandra Rufino e hoje o bate-papo é sobre vibração produtiva, né? Vibração produtiva de como você, né, vai ter a frequência do sucesso. Às vezes o título as pessoas podem pensar assim, nossa, vibração produtiva, né? Uma coisa meio esotérica. Não, a gente vai falar sobre negócios, a gente vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre sucesso e sobre como vencer os obstáculos também. Obrigada aí, Sheila entrou, Família na América Oficial também tá por aí, né? Então, esse é o nosso bate-papo. E para esse bate-papo hoje sobre vibração produtiva, pode ir chamando os amigos, conhecidos, porque eu convidei uma querida, que ela é a responsável, ela é a fundadora da Companhia do Sono. Uma amiga fez assim, nossa, só de olhar o convite, Companhia do Sono, ela falou assim, nossa, deu vontade de dormir já. Né? Lúcia, querida, já tá por aí, muito legal. Então vem chegando, gente, porque esse bate-papo aqui vai render aí muitas energias boas aí para a tua vida, para justamente você pensar assim, o que eu posso, né? Como que eu posso colocar meu pensamento, colocar a minha energia, a minha frequência aí para as coisas funcionarem bem. Maravilha? Então, vou chamar já a Lúcia para o bate-papo e você chame aí os amigos dessa nossa conversa. Lúcia vai entrar já. Hoje a gente vai falar sobre vibração produtiva. Até que enfim, até que enfim. Ai, querida. Não, eu falo até que enfim, gente, porque essa nossa história de fazer live tá muito antes de começar o Covid, né, Luciana? A gente tá falando, vamos fazer a live, vamos fazer a live, vamos fazer a live, vamos fazer a live, e aí a live foi indo e eu falei, gente do céu, nunca que a gente agenda. Mas agora a gente conseguiu conciliar as agendas, falou, ok, agora, essa semana, até porque a Lúcia ela tem um compromisso de fazer uma live por semana, são convites e compromissos que ela tem, ela é uma mentora de empreendedores, de líderes, então a agenda fica cheia, e a gente conseguiu encaixar aí a agenda para essa conversa. Oi, Fernanda, oi, Claudinha, dando um oi aqui para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindas. Para você que quer ter uma noite energizada de boas ideias, boas vibrações, entra, põe um fone de ouvido, se concentra aqui nesse bate-papo, né, Letícia? Letícia entrando e se concentra para você receber aí boas coisas. Para começar, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Rufino, sou Master Coach, treinadora comportamental e trabalho com isso há mais de 20 anos. E para quem não conhece a Lúcia, eu vou pedir para a Lúcia se apresentar, né? Porque eu posso dizer assim, ela mora no meu coração, vou jogar vários confetes, mas Lúcia, conta pra gente quem você é. É uma alegria a gente poder estarmos juntos nessa final de tarde, vamos dizer assim, né? Porque eu conheço a Alessandra, o Edgar há muito mais tempo que a Alessandra. Mas, naturalmente, quando a gente conhece, tem uma proximidade afetiva com a pessoa, a gente, quando ele casa, naturalmente a pessoa já ocupa o lugar, porque vocês são uma só carne, né? E é uma grande alegria poder estar contigo, Alessandra, por vários motivos. Eu, Obrigada. Lúcia Pedroso, fundador da Companhia do Sono, há 32 anos fundamos um negócio maravilhoso, mas vou falar um pouquinho da nossa relação, que eu acho muito interessante. Muita coisa aconteceu. O Edgar foi uma pessoa que sempre eu tive esse maior respeito pelo profissionalismo dele, e eu sempre fui muita fã dele, né? E depois, quando ele casou contigo, eu disse, meu Deus, conseguiu casar com uma flor de jardim, porque está sempre com a carinha sorrindo, né? Então, você tem uma ação muito legal, eu fiquei feliz, realmente, de me convidar para fazer essa live, porque eu gosto de fazer, compartilhar com pessoas que realmente estão num compromisso de levar o seu melhor para o mercado. Tem algumas pessoas que dizem que levam o melhor, né? Mas no dia a dia elas estão meio rançosas, assim, né?
E eu fiquei muito feliz quando me convidou, porque nesse momento a gente está vivendo um momento de grandes mudanças. Então, Sim. justamente, nós vivemos crise há muitos anos. Há 32 anos atrás, quando nós fundamos a Companhia de Sono, foi uma crise violenta, mas foi uma crise de um problema sério de saúde que o Abel teve uma hérnia de disco. E em virtude de que eu trabalhava com livros, uma pessoa, eu sempre fui de conversar muito, né? E um empresário falou para mim desse produto que tinha melhorado a saúde da esposa e dele, né? Aí eu disse, leva essa pessoa em casa que eu quero conhecer. Assim nasceu a Companhia do Sono, através de um problema grave de coluna, hérnia de disco. E então, na época, o meu marido dizia assim, ó, eu não acredito, porque tudo que bota no papel é fácil, né? Mas só que nós tivemos uma experiência vivenciada com aqueles problemas todos que estamos vivendo. E eu tenho certeza de uma coisa, Alessandra, todos nós temos um propósito. Então, verdade. Deus, na época, criou essa estratégia da doença do Abel, porque nós não teríamos condições de fazer o que a gente fez. Porque quando tudo está certinho, tudo até te incomoda, né? Eu sempre digo que a zona de conforto não traz crescimento. Então, tem uma remexida, né? Então, disso, eu já tinha um propósito, uma missão, assim, para fazer as coisas acontecerem, porque eu sempre trabalhei com comunicação comercial, sempre trabalhei com vendas, então eu adorava me comunicar. Então, esse problema todo que houve, o Abel melhorou radicalmente, assim, quase que... e um dia já sentimos uma diferença violenta. Então, em virtude disso, eu tinha problema de enxaqueca, aí eu comecei a representar o produto. Trabalhamos um tempo e vimos que o mercado estava mudando, os industriais daquela época pensavam de um jeito, nós já estávamos olhando na frente. Bom, resolvemos, depois de um tempo, vamos montar uma fábrica. Aí montamos a fábrica, criamos a Companhia do Sono, que foi um produto totalmente voltado para melhorar a qualidade de saúde. Porque o raciocínio que eu tinha era o seguinte, fez bem para mim, quantas milhões de pessoas não vão fazer bem? Então, esse foi o meu foco. O que eu tenho de bom, eu sempre gosto de propagar, como eu sei que é o que tu faz também, com tanta oportunidade. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, tu é também uma profissional fora de série, fora da curva que eu digo, porque a gente consegue fazer do limão uma limonada, né? Opa! E a gente que está vivendo nesse momento aí, ó, 32 anos atrás, tivemos uma crise. O Abel teve 36 meses muito doente. Os amigos diziam assim, pô, cara, tá quase vivo. Então, era muito engraçado, porque ele teve muito doente. E, em virtude de todo o resultado que nós tivemos com o produto, resolvemos montar a fábrica e tivemos muito sucesso, construímos coisas assim, inexplicáveis no mercado na época, porque há 30 anos atrás, falando em vendas ou uma mulher treinadora, era muito diferente do que hoje, né? Então, um produto... Não, isso você falar sobre uma mulher treinadora, eu já enfrentei. Inclusive, vou te contar uma história daqui a pouco, curiosa, junto comigo e o Edgar, mas prossegue. Então, o que acontece? Quando eu comecei a desenvolver o trabalho, eu trabalhei um período assim, sozinha, né? Depois nós vimos que a gente tinha um propósito, a coisa foi muito maior. Aí a coisa já virou uma causa, que já virou uma missão, de ajudar as pessoas a saírem do lugar que elas estavam para um lugar completamente inimaginável. Isso é uma coisa que sempre me encantou nesse modelo de negócios, né, que vocês se inseriram, porque além do produto que vocês comercializavam, né, porque vamos pensar, ok, criamos o produto, temos a fábrica e o produto já gera benefícios para o cliente. Houve toda uma estrutura junto com isso, que era o fato de você agregar, e essa é uma ideia que eu sou fã, que é o fato de você agregar famílias, porque eu digo que não são só representantes, ou vendedores, ou empresários, ou empreendedores. Não, você agrega famílias, porque são famílias que são beneficiadas num modelo de negócio que justamente isso propaga, né? É uma onda que assim, gera algo muito bom. Para quem está entrando agora, o nosso bate-papo é sobre uma vibração, não é vibração positiva, não, é vibração produtiva, é aquela vibração, uma frequência que nos leva ao sucesso, e o sucesso das famílias, o sucesso financeiro, o sucesso dos negócios, e por isso que eu convidei a Lúcia,
que é a fundadora da Companhia do Sono, e uma mentora de empreendedores, de líderes que levam, eu não gosto de falar da pessoa, ela leva famílias para o sucesso. Eu gosto de pensar nesse conceito, que é um conceito também que eu acredito muito. E olha só... Bem interessante. Pode falar, amor. Pode falar, Luciana. Isso é bem interessante, Alessandra, porque a gente é um pacote, né? É. Ninguém é isolado. Então, quando a gente muda uma pessoa na família, mudou o conceito de enxergar, como enxergar as coisas, muda o jeito dela começar a se desenvolver, se preparar, automaticamente essa onda se multiplica e todos se beneficiam. E daí a família trabalha engajada. Isso que eu achei assim, muito interessante quando nós começamos, né? Tá. E agora, a partir deste período todo que a gente começou a desenvolver, cresceu, nós criamos uma escola de lideranças, aí entrou o Felipe na sucessão. Tá. Hoje o Felipe toma conta de toda a administração, toda a gestão, e criamos para repaginar todos os processos, porque eu digo que quando a gente começa a vida da gente começa por dinheiro. Depois a gente começa porque o negócio vai crescendo e vai dando oportunidade para mais pessoas. Aí começa a virar uma causa, que daí a gente vai para a missão, né? Já deixou de ser um negócio da gente, é um negócio de todos. E nesse processo todo de mudança, assim, dessa escola de liderança, por exemplo, que a gente trabalha bastante, a gente sabe que tudo começa por uma base muito focada na integridade, que eu vejo assim que ressignifica todo um conceito de vida, né, Alessandra? E isso é que me fez me apaixonar por esse negócio, porque além de levar saúde para as pessoas, que agora nós criamos, de lá para cá, meu Deus, começamos com um modelo de produto, hoje nós temos milhares, né, de produtos. Hoje, agora, há uns 2 anos atrás, criamos o colchão, lançamos o colchão a vácuo, com todas as terapias a vácuo. Uau! Isso facilita muito a logística. Então, tem uma espuma totalmente tratada, uma espuma pura. Depois criamos os tênis, que tiramos 5 garrafas PET do planeta para construir o tricô para fazer o tricô do tênis. Com uma palmilha que tira as dores, tira o cansaço, com infravermelho e cânfora. E criamos a máscara agora, a protetora. Então eu vejo assim, ó, cada crise não é um tombo, na verdade é uma renovação. E esse é um dos motivos, gente, só para vocês entenderem por que eu convidei a Lúcia para falar sobre isso. Porque muitas vezes você acessa a internet, acessa o Facebook, e você vê só a foto. E acha assim, nossa, a Lúcia tem uma vida assim, né, de revista Caras. E eu falei, não, Lúcia, eu quero conversar com você, porque eu quero que você conte como que acontece essa reinvenção. Né? Eu falei, eu quero que você fale desses assim, altos e baixos, e qual que é o pulo do gato, qual que é o segredo? E ela falou, Alessandra, a gente vai falar sobre vibração, a gente vai falar sobre frequência. Eu falei, como assim? Vai falar do quê? A gente está falando de negócios, Lúcia. E aí é isso que ela está conversando, e eu quero que você acompanhe e convide as pessoas para ouvir esse bate-papo, porque é algo que, assim, sabe assim, quando expande a nossa mente, expande aquilo que a gente pensa? Então, pensa junto com a gente. Hoje estamos aqui focadas, inquietas. Imagina tudo que nós vamos falar, com certeza, facilita para as famílias, facilita para os negócios, mas, sobretudo, facilita para a tua mentalidade. Porque eu sempre pensei uma coisa, Alessandra, nesses 32 anos, vou dizer assim, se eu olhar para trás, o que eu vou tirar do que eu não faria? Eu não posso. Tudo eu teria que fazer. Eu digo que a vida é como um jogo de vareta. Tu tira uma varetinha errado, desaba toda a tua estratégia do jogo, né? E a vida é um verdadeiro jogo. Tu está sempre com atenção naquilo que tu aprendeu, nas experiências que tu teve, como é que tu pode fazer, e muitas vezes vai cair. E nessa história da vibração produtiva, como tu falaste, eu sempre digo assim, ó, o erro é uma forma inteligente de mostrar que a gente vai levantar de novo. Então, se tu não errar, como tu vai acertar? Às vezes as pessoas dizem, mas eu já errei tanto, eu tenho tantos problemas. Eu digo, mas meu amor, quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente cai vários tombos, não é por isso que deixa de andar. Ninguém tem um filho só porque teve um parto que doeu bastante. Porque a alegria do parto é muito maior, né? Então eu digo, que negócio, teve um parto. Tu vai doer, tu vai fazer força. Pode, né? Porque agora os partos eles dão uma injeçãozinha, já não tem mais dor nenhum tempo, que era um parto mais dolorido.
Aliás, eu brinco sempre, né, dizendo que no meu tempo tudo era mais dolorido. Porque hoje a gente tem esses acessos que facilitam tanto as informações, facilitam tanto a gente entender por que a gente está aqui, né? Por que hoje tem essas pessoas que são influência? Elas influenciam as pessoas no mercado, por quê? Porque elas têm um conceito de vida para melhorar o todo. E isso é bárbaro. Porque a gente não está aqui. Lúcia, assim, conta assim, porque às vezes, né, na nossa mente, tudo funciona muito rápido porque são anos de treinamento. Agora, imagina só, a pessoa acabou de entrar aqui na live e ela fala assim, poxa, eu quero ouvir algo mais. Qual o caminho que você daria para a pessoa, para, assim, no dia a dia, em algo prático, para ela começar a mudar esse pensamento? Em primeiro lugar, a pessoa precisa querer renovar a mente. Renovar a mente é uma coisa que não é tão fácil. É simples, mas não é tão fácil. Porque tu vem de tradições, de conceitos, tu acredita piamente naquilo que te ensinaram e hoje tudo mudou. O cenário mudou, o conceito mudou. Tu pode ver que uma mulher de 63 anos como eu, antigamente era uma avó. Vó no sentido da palavra, ultrapassada, essa fazia bolinho de chocolate. Eu nem sei fazer bolo de chocolate. Eu vou lá e compro na confeitaria, que é melhor. Por quê? Porque a gente mudou todo o conceito sobre a vida. Hoje a gente faz um exercício, a gente se mantém em forma, a gente cuida da saúde, tudo isso é renovar a mente. Então, quando a gente começa a ter esse conceito de renovar a mente, a gente começa logo a desfrutar daquilo que a gente nunca imaginou. Às vezes as pessoas, o que é um algo prático? Em primeiro lugar, tu tem que fazer uma avaliação sobre todas as coisas que tu acredita que hoje já estão dizendo que não é mais. Então, às vezes, Alessandra, a gente não consegue entender que a gente precisa ter vibração naquilo que tu enxerga, tu precisa ter maturidade para entender como é que está o teu estágio, onde é que tu estás, e mais sobretudo sobre congruência com aquilo que tu está fazendo. Porque tu quer ver uma coisa? Todo mundo gosta de ser o... Como é que é? O interessante quando a gente está conversando, né? Ah, que interessante aquela pessoa. Tu estás interessado no que eu estou dizendo? Ou tu é muito mais desmancha a bolinha, né? E às vezes essa história da gente desmanchar a bolinha é muito engraçada, porque as pessoas têm um conteúdo, Facebook, conteúdo Instagram, conteúdo rede social, e na verdade, quando tu vive, quando tu tem experiências, quando tu sente assim, aquele calor, aquele calor na coluna, que tu está tendo aquela experiência com aquilo que está vivendo, isso realmente é que faz toda a diferença na produtividade. Grandes coisas. Eu falei outro dia, né, para uma amiga que... Mas eu não tenho coragem. Eu digo, mas a visão é que nem a coragem. A gente finge ter coragem. E depois a gente faz. Como a gente faz, daqui a pouco começa a acontecer, né? Porque que é visão? É bem por aí mesmo. Ó, compartilhando aqui, quem quiser fazer perguntas, colocar coraçãozinho, compartilhar com os amigos, aperta na flechinha, pode compartilhar. Sobre essa coisa do fingir, eu estava conversando com a Lúcia, que é realmente uma ferramenta poderosa. E as pessoas falam assim, vocês estão aconselhando as pessoas a... Porque quando a gente pensa em fingir, a gente pensa no enganar, a gente pensa no... É quase como uma mentira, né? Falsidade. É, uma falsidade. E eu conversando com a Lúcia, eu falei, Lúcia, você compartilha daquilo que eu acredito muito, né? Tô com medo, vai com medo mesmo. Eu falo assim, quando você entra numa sala de uma reunião, que você fala assim, poxa, eu estou encontrando com o diretor, com o gestor, ou aquele cliente, eu falo assim, se empodera, né? Camufla, você tem que ser um ator, uma atriz, e falar assim, não, vou fingir que eu sou aquilo. Porque quando a gente começa a praticar, aquele fingir, né, ele se torna uma verdade na nossa vida. A Elaine está te mandando um beijo, a Lúcia é maravilhosa. Eu tenho a dúvida, todo mundo aqui... Essa querida do Ceará. Uma grande coordenadora lá no Ceará. Que legal. Sabe, Alessandra, que essa história de fingir, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, se tu tá com medo, tu faz que o medo passa. Porque o medo e a dúvida nada mais é de procrastinar uma coisa que está dentro de ti. Se tu teve uma ideia, se teve um pensamento, não veio de ti. Veio do estágio que tu já está pronta para seguir. Então, às vezes, as pessoas não querem avançar, ficam procrastinando, cheio de medo, daqui a pouco vai o outro lá e faz, por que eu não fiz, né?
Eu não sou assim, eu sempre digo assim, eu não sou um exemplo de pessoa para dizer assim, tu atingiu grandes estágios. Eu fui num estágio e depois eu tive que fazer isso aqui para entender outras coisas. Quando o Felipe assumiu a gestão, por exemplo, que o Felipe, todas as pessoas dizem, ele é igualzinho a ti, né? Ele vibra que nem tu e trabalha com tu e tal. Porque ele sempre foi comercial, teve muitos anos de sucesso como vendedor na empresa, né? Vários anos foi campeão. Por isso que ele ficou gestor. Por isso que ele assumiu a empresa. Porque ele trilhou todos os estágios que nós estávamos vivendo na época, para ele poder hoje viver o que está vivendo. E às vezes a gente diz o seguinte, o que a gente precisa renovar para entender, renovar a visão. Eu posso não ter a visão, mas se eu tenho confiança nas pessoas que eu estou convivendo, eu vou na visão delas. Agora, deixa eu perguntar, Lúcia. Agora vamos perguntar, aquela pergunta assim que as pessoas às vezes querem entender. Você está contando para a gente, você fundou a Companhia do Sono há 32 anos, e durante esse processo todo já foi desde o início fundar uma empresa, né, começar um novo conceito de comercializar, de trabalhar, de agregar famílias e tudo mais. Nesse momento, quer dizer, não agora, mas na época que aconteceu, você teve que fazer uma escolha, pelo que eu entendi aqui da conversa, até compartilhando com as pessoas, de sair do negócio, ou de sair da tua função e do teu cargo? Foi isso que acabou acontecendo? Na verdade, o que aconteceu? O Felipe, quando ele entrou, ele disse assim, eu vou entrar e vou fazer tudo diferente. Tá. E nós só tínhamos, o Abel queria se aposentar, ele já queria realmente parar. Eu nunca me aposentei. Eu continuo fazendo conexões de negócio. Eu saí daquela função apenas. Saí daquela função. Mas agora pensando assim, saindo da função, agora eu quero, assim, abre o jogo para ajudar as pessoas. Sim. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, elas acham que, querendo ou não, quando você sai de uma função, você mexe com o seu status, ok? Sim. Eu entendo que para você, talvez tenha, de uma certa maneira, esse luto deve ter acontecido assim, 1 dia, 2 dias. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco, se houve, se não houve, para você absorver essa ideia de mudança. Como é que você mudou o jogo, já que você renovou? Como é que você usou essa vibração toda, essa frequência? Vou contar uma historinha um pouquinho antes para chegar aí. Eu fazia treinamento bastante na empresa, e eu sempre me convidava para fazer palestra. Aí o diretor da Grandene me convidou para eu fazer uma turnê para as lideranças dele, Legal. do Ceará. E eu estou falando com ele assim, e ele diz assim, tá, mas e daí? Então ele me hostilizava, assim, na hora da reunião, né? E batia assim com a tampa da água assim na cabeça e meio que debochava de mim, né? E eu tinha 20 anos na época de Companhia de Sono. E eu pensava, meu Deus do céu, qual é que é desse cara? Por que ele está fazendo isso comigo, né? Mas estava toda a gente dele, a diretoria comercial, e eu fui experienciar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, senhor da Londer, que todo mundo conhece, né? Troco de quem você está me hostilizando desse jeito? Eu não vim aqui porque eu quis, quem me trouxe foi a sua agência. Porque o senhor queria fazer um treinamento para a liderança. Tinha que ser liderança de impacto. Então eu estou aqui. Mas quando eu disse isso, que ele batia na mesa, eu peguei e dei uma batida forte na mesa. E ali eu vi muitas coisas que aconteceram que refletem até hoje. Enquanto tu é boazinha, todo mundo pisa em cima de ti. Então esse luto que tu fala, eu tive um período que eu tive um luto que não foi de 2 dias nem 1 semana. Foi bastante tempo, porque eu tive que abrir mão de mim para o meu filho assumir. Quando o meu filho assumiu, que eu amava, eu adorava ver ele trabalhar, porque eu dizia assim, parece eu quando tinha 30 anos, né? Gente, é filho, né? Que delícia! Que orgulho! A alegria de poder continuar aquilo que a gente gosta, né? É que falta para todo mundo. Então, o que eu pensei assim, ó, eu preciso abrir mão de mim para dar uma oportunidade para o Felipe. Mas ele dizia assim, mãe, eu não quero que tu te envolva em nada. Então, vocês imaginam. Eu sempre digo assim, ó, imagina botar um leão gigante numa jaula de 2 anos. Então, eu fiz um período assim muito, porque enquanto ele estava criando o processo, um novo modelo de negócio, a gente não tinha nem o que dizer. Porque primeiro tinha que aprovar. Primeiro tinha que ter certeza que ia dar certo. Porque o Felipe galgou vários lugares de loja, inclusive, para a gente testar como é que a gente ia fazer todo esse novo modelo. Foi quando criou a franquia e a micro-franquia, né? Nesse período, guria,
foi um período muito difícil para mim. Porque eu fazia treinamento, palestra nos outros lugares, mas eu queria estar na minha empresa. Porque ela era meu filho, né? Uma loucura, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas parece tão simples, teu filho assumiu, claro que assumiu, mas aquilo, o filho era meu. Então, entendi. Eu sou muito clara quando digo para as pessoas, eu sofri bastante, muito, porque eu tinha que abrir mão, graças a Deus que eu abri mão para o meu filho. Mas eu não abria mão do meu ego, da minha capacidade, todo o meu potencial. Isso são as coisas mais difíceis da gente mudar. Porque o que acontece? Tu tem vigor, tu era reconhecida, tu tem uma, como é que eu sempre digo assim, as nossas escolhas fazem renúncias violentas. Eu tive que renunciar a algo que era meu, só meu. E daqui a pouquinho, não, as coisas mudaram. Porque todo o processo que o Felipe criou, que nós tivemos que criar, tudo novo. Vocês imaginam uma empresa nova. Sim. Estávamos ganhando dinheiro, mas daquele jeito, daquele modelo, nós sabíamos que não ia dar mais. Nós não queríamos mais daquele jeito. Porque o nosso objetivo, e eu creio que seja o objetivo de todos que estão ouvindo a live, é sempre melhorar cada vez mais. Mas não é melhorar para ficar bom, é melhorar para ter uma formação. Porque informação a gente tem bastante, né, Alessandra? Tem. Hoje em dia tem muita informação. Quem é que tem o DNA de realmente vencer? Quem é que paga o preço de assim, eu vou ter que ficar numa jaula de 2 metros e eu sou um leão gigante, mas eu vou ter que engolir isso, porque esse é um processo que eu estou vivendo. Então, esse luto, eu sempre pensei assim, a visão vai te construindo a personalidade que faz com que tu pense o que tu sente. Aí eu comecei a ter a visão que poderia ser a nova gestão, um novo negócio, a nova empresa. Bem, acabaram de escrever aqui, né, que essa tua renúncia, né? Bem, primeiro estão colocando, a Edna colocou, tive o privilégio de trabalhar nessa empresa maravilhosa, com essa família extraordinária. A Elaine colocou aqui, as renúncias geram uma nova versão da Lúcia, né? E o pessoal está colocando aqui coraçõezinhos, dando tchau. Fábio Neves, olá, querido. Ana Paula, obrigada por estarem aqui. Tem um monte de outros nomes aqui, que se eu for ler tudo, eu vou... Não tenha dúvida, a gente quer excelência. Essa nova Lúcia teve muito a ver com... Eu comecei a estudar coisas diferentes, né, guria? Porque o conhecimento, ele te traz uma informação, mas a sabedoria te traz a estratégia certa. E eu aprendi a sabedoria que eu e o Edgar nos conhecemos também, numa época que trabalhamos juntas, né? Tivemos o privilégio, assim, de discutir sobre essa sabedoria. Porque a sabedoria vem do alto. Mas como é que tu ouve a sabedoria? Quando tu te retrai e diz assim, não, agora não é mais eu. Eu preciso ouvir algo diferente do que eu ouvi até hoje. Eu vivia noite e dia com livros, eu lia, eu estudava, fazia curso. Chegou um momento assim, chega, tu já sabe demais. Agora tu desaprende. Então, desaprender não é uma coisa tão simples. Porque tu tem certeza que aquilo dá certo. E daí eu digo que Deus é maravilhoso, que ele só tem um jeito de trazer... O tempo todo. Só tem um jeito de trazer para casinha, mostrando que tu é bem pequenininha, né? E daí, quando o filho começou a desenvolver, começou a crescer, tinha dias que eu sentia assim, fica quieta em casa. Só ora. Tu imagina uma mulher ativa, dinâmica, cheia de vida, fica quieta. E ainda dizer só ora. Eu digo, mas de onde vem isso, meu Deus? Porque, na verdade, nós sabíamos que tudo que nós vivemos lá atrás, tudo que eu vivi lá atrás, está refletindo no dia de hoje. Porque quem hoje pode correr o risco de dizer que não é só Deus na vida da gente? Completamente. A gente está vivendo um momento que não depende do dinheiro, não depende da tua capacidade intelectual, não depende da tua formação, não depende de nada. Depende de tu tirar o melhor que tu pode daquela situação que tu está vivendo. Sim. Eu digo que a faca serve para matar ou passar manteiga no pão. E agora, o que tu vai fazer com ela? Tu tem que escolher botar manteiga no pão. Mas muitas vezes a gente quer matar e não se dá conta disso. Então, aquilo que tu vê, que eu digo que a gente vai atrás da visão. Eu sempre fui uma mulher visionária. Deus sempre me deu esse dom, porque ele já sabia que tinha um propósito muito grande na frente comigo. As mentorias, por exemplo, se ele não me tira da empresa, eu não ia fazer mentoria. Porque eu fazia mentoria só para os meus. Só para dentro da empresa. Hoje não, eu faço para tudo que é lugar.
Então a gente precisa entender que os nossos aprendizados só são importantes quando a gente transborda na vida de muitas pessoas. Fantástico. Porque hoje essas pessoas que estão aí nos vendo, se elas não saírem daqui multiplicando o que tocou no coração delas, não vale de nada. Sim, sim. E o esforço sem resultado, ele é o quê, Alessandra? Só desgaste e fadiga. E nós não podemos mais nos fadigarmos. A gente precisa reagir. Só que o jeito de reagir hoje é diferente. Porque tudo aquilo que tu vê está muito ligado com os ambientes que tu viveu. Sim. Então, teu pai era assim, tua mãe era assim, tua família era assim. Agora acabou. Tu vai construir a tua família, o teu jeito que eu estou falando contigo. Cada pessoa hoje está muito individual. Está muito isolada a capacidade dela desenvolver e multiplicar. Então, as experiências externas, as curiosidades que a gente tem, é que vai aumentando a nossa visão. Que é isso que você chama dessa frequência e essa vibração. Realmente eu vou me expandindo e aquilo vai transbordando. Eu acredito que uma das grandes lições aqui da tua história é que se você tivesse batido o pé, e você poderia, né? Você poderia ter falado, não, eu quero que seja desse jeito e eu vou ficar aqui. Você não só ia deixar de ser abençoada, né, de expandir a tua visão, de passar por todo o processo, como você também, muito provável, ia influenciar a vida do Felipe e não permitir que esse campo fosse para ele, né? E que abrisse isso para ele, que consequentemente ele, nessa vibração e nessa frequência, ele abriu para outras e muitas outras famílias e outras pessoas, né? Então, como que esse processo, eu gosto disso, né? O transbordar. Até pensando nisso, uma coisa muito curiosa, Lúcia, eu tive a Sara vai fazer 11 anos agora em agosto, e assim, eu conheci o Edgar, a gente, muito assim, rápido a gente casou, e 1 ano juntos eu fiquei grávida da Sara. E aí, quando a Sara nasceu, né, aquela coisa que você falou, né, o parto, o bebê nasceu, assim, eu falo que o beijo mais gostoso, assim, aquela bochecha de recém-nascido, né, que é a coisa de doido. E aí, maravilha, eu já, assim, amo meu marido, mas aquele amor que veio com a Sara, você fala assim, nossa, não sabia que existia, né, a multiplicidade do amor. Quando eu fiquei grávida da Clara, eu confesso que eu liguei para minha irmã já tinha 2 filhos, e eu liguei, eu falei, vou te fazer uma pergunta, Ângela. Falei, como é possível eu dividir o amor? Falei, porque você tem o Cauê, né, meu sobrinho, teve o Iago, eu falei, eu amo tanto a Sara, amo tanto, né, tem o Edgar, mas assim, eu não consigo imaginar que eu tenho mais amor para dar para Clara. Olha a minha cabeça, Lúcia. Aí a minha irmã fez assim, Alê, você está achando que amor se divide, amor não se divide. E é algo assim que Deus me mostrou, falou, Alessandra, o amor multiplica. Então, nessa multiplicação de Deus, por isso que eu gosto de pensar nesse transbordar, né? Quando a gente entrega isso, né? É aquela semente que você planta, né? E uma semente vai dar vários frutos. Então, como isso a gente pode levar para os nossos negócios, para o nosso modelo de vida, não acreditando que eu acho que essa vibração tem que mudar, mesmo como você falou, renovar a mente, sair desse campo de escassez e pensar como eu me posiciono de uma maneira acreditando na abundância, né? Então, como isso avança. Tu sabe que eu sempre soube que o princípio da ordem já é divino, então não adianta, tudo começa com a ordem. A gente não tem capacidade de ver lá na frente o que vai acontecer. Mas imagina, se eu continuasse do jeito que eu estava, quantas pessoas eu teria deixado, talvez, de atender? Porque eu fui fazer um trabalho em Manaus, fiz um trabalho de treinamento num shopping de 4 meses. E foi muito interessante, muito aprendizado. Por quê? Porque eles estão uns 10 anos atrás. Não parece Brasil. E aquilo me chocou profundamente, que eu tive que buscar um amor e um entendimento dentro de mim de 20 anos atrás. Uau. Que eu não tinha, mas nem me lembrava mais que era possível encontrar uma pessoa tão despreparada. Vivendo com tudo isso que a gente está vivendo. Sim. E eu vi que eu tive que ter assim, porque como eu assinei um contrato para que fizesse o trabalho, eu tinha que ir até o fim. Comprometimento com o resultado. Comprometimento com o resultado. Coisas assim das pessoas não saberem o básico, mas umas pessoas tão amorosas, querendo tanto
tanto assim, dar o amor, que é o que tu falaste do amor que multiplica, que eu tinha dias assim que eu chorava vendo as pessoas falando comigo, eu dizia, meu Deus, Deus me mostrando a imensidão de pessoas maravilhosas de coração. Elas podem não ter toda essa formação, não serem pessoas que são exponenciais, Sim. vamos dizer assim, no mundo corporativo, mas como pessoas maravilhosas. Então eu tive que dar uma renovação na minha mente para eu poder entender o processo futuro. Nós estamos vivendo agora um momento, né, que é de pura consciência, né, guria? Que tudo aquilo que a gente está sentindo é porque a gente tem que cultivar e se inclinar para as aspirações que tu nem sabe muitas vezes que tu tem. Então tu te apodera da visão de outro, do jeito que o outro faz, porque eu digo, como é que a gente forma uma personalidade, Alessandra? A gente não nasce com a personalidade pronta. A gente vai vendo os modelos de pessoas que vão se construindo, vão fazendo, e a gente vai se enquadrando para aquilo que tu sente que é possível, e daí quando tu vê, tu forma a tua personalidade. No momento que a gente forma a nossa personalidade, a gente começa a entender que o mundo não gira em torno de mim. Eu faço parte do sistema. E a maioria das pessoas, a maior dificuldade que elas têm, que eu sempre digo que uma coisa, o que é um hábito? Hábito é um princípio. E as pessoas fazem hábito como regra. E essa regra é que nos engessa. Faz com que a gente não saia da casinha. E hoje tu tem que sair da casinha. Olha que loucura, né? Eu sempre digo assim, eu gosto de cabelo descabelado, mas é descabelado ajeitado, sabe como é que é? Então tu tem que sair da casinha, tu tem que sair da casinha ajeitada, entendeu? E naqueles conflitos, naquelas perturbações, fica só violando a ordem. Porque o que faz a gente sair da ordem? Não ter ordem. Porque tudo está no mesmo lugar, a desordem. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer assim, ó, nem toda a confusão traz bagunça. Agora, toda a bagunça traz confusão. Então, a gente tem que cuidar muito isso, porque se está bagunçado aqui ou lá em cima, está totalmente estruturado aqui. Porque a gente é um reflexo, né? Acreditando ou não acreditando, a gente é um sistema. E quando a gente está vivendo nesse sistema, vou desligar. Quando a gente está nesse sistema, a gente tem que entender qual é a hierarquia. A ordem começa por aí. É pai, mãe, filhos, mas em cima tem sempre uma autoridade. Então, você precisa dizer, eu quero botar um negócio próprio, porque agora eu quero mandar no meu negócio. Doce engano. Porque nunca mais se governa. Porque a gente é governado por aquilo que é necessário para aquela situação, não é assim? É verdade. Olha, isso é... Eu quero me casar porque eu sou livre, vou sair do meu pai e da minha mãe. Mentira! Mãe com marido. Então é muito doido, né? É muito doido. Todas a gente tem que estar o tempo todo se reintegrando num novo cenário. Às vezes, depende do motivo que tu casa, a verdade daquilo que tu está casando, depende do motivo por que tu quer ter uma empresa, porque Napoleão Hill já dizia, o sucesso começa pela intenção da gente. Perfeito. Então, é muito doido assim, ó. O primeiro livro que eu li na minha vida, lá, sei lá quantos anos, Pense grande. Pense grande, eu pensava, precisa pensar grande, como é que eu vou pensar grande? Eu sempre fui uma menina muito curiosa. Então, por ser curiosa, minha família já dizia, minha mãe dizia assim, ó, mas que guria metida. Mas, na verdade, hoje eu digo, as crianças sabem mais do que a gente hoje, né? Hoje, são fantásticos. A melhor coisa do mundo é ser curioso. Porque quando tu é curioso, tu tem condições de filtrar, isso serve para mim, isso não serve para mim. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, ó, como é que eu vou ter consciência, como é que eu vou aprender a discernir? Discernimento tu não aprende na faculdade. Ou tu tem, ou tu não tem. E como é que tu tem? Quando tu presta atenção, quando tu percebe as coisas. Eu digo às pessoas, a primeira triagem que eu faço assim para mentoria é a gente fazer uma avaliação superficial, né? Eu faço 7 sessões, que eu chamo de oxigênio. E quando a pessoa vai para a mentoria, ela precisa assim, eu preciso me achar, eu não sei para que lado que eu vou, né? Então, primeiro, você tem que te encontrar, te conhecer, te percebe. Porque eu digo, a maior distância, Alessandra, é daqui para cá. Porque a mente te perturba pelo aquilo que tu vê. E às vezes o que tu está vendo é só um fato, não é a realidade.
Sabia que eu vou comentar com você, nesse momento de crise, uma das minhas clientes, e ela assim, muito chateada por tudo, compartilhou comigo a respeito do extrato dela, né? E eu respondi para ela, eu falei, lembre-se o seguinte, isso que você vê, o teu extrato, não representa quem você é. Eu falei, porque isso é uma fase, e todos nós passamos por várias fases. Então não se abale pelo que você está vendo, é só um momento, né? Porque a gente às vezes começa a querer se definir, e acho que esse é um perigo também, quando as pessoas querem definir, do tipo, quantos seguidores você tem, né? Quantos likes você teve? Ok, é uma métrica, é um parâmetro, mas isso não define quem você é. E não define o teu potencial e o quanto você pode transbordar na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque senão a pessoa começa a entrar numa vibração que não é nada produtiva, porque ela entra numa depressão, né? Nossa, ninguém curtiu minha foto, ninguém fez um comentário, né? E eu falo, mas isso não define a tua vida. Então, muito cuidado com o que as pessoas acabam avaliando. Então, assim, eu acho que isso que você falou, o que eu vou levar de presente hoje? A maior distância está entre o que está aqui e o que está aqui. E realmente é algo que, assim, se a gente não conectar isso, não permitir que isso tenha essa conexão e limpa, né? Faça uma limpeza, uma renovação, como você falou, eu não vou conseguir avançar. Fantástico. Eu sempre digo uma coisa, Alessandra, como a gente pode fazer essa renovação? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, a opressão, porque essas acusações, né? Peso, né? Uma carga, nossa, horrível. Tem três níveis, progressista, né? A lenta e aquela repentina. A repentina é aquele impacto emocional que te paralisa. Jesus, eu não esperava uma coisa dessa. E agora o que eu faço? É como uma traição, às vezes é um roubo, sei lá, a perda de uma pessoa que a gente ama, mas a gente vai ter essas opressões. Ela é progressiva, ela é lenta e repentina. E o que a gente precisa entender quando a gente tem essas opressões? Que isso, na verdade, a nossa maior meta é a gente fugir. A vontade que a gente tem é de fugir da morte. Mas tu não pode fugir da morte. Tu tem que passar para aquela morte. Porque a morte é daquele grande aprendizado, porque o ego não quer morrer. O ego luta para viver, porque ele precisa dos likes. Ele precisa reconhecimento. E tu sabe que o ser humano, o cérebro do ser humano, ele se sustenta com reconhecimento. Hoje, tem algumas pessoas, graças a Deus, que já entenderam que uma coisa é reconhecimento, outra coisa é bajular. Perfeito. Porque uma coisa, eu amo crítica. Porque eu trabalho muito bem com as minhas aprovações. Eu me acho bonita, eu já acho que eu sou capaz. Eu tenho uma velha abusada. Eu digo, opa, por quê? O que será que eu estou vendendo? Porque às vezes, Alessandra, a gente quer vender uma coisa e interpreta outra. Tem duas classes de pessoas que convivem comigo, falam sempre não, um amigo disse para mim, peguei como verdade. As pessoas te amam ou te odeiam. Me amam quando a gente tem tempo de dizer assim, vem cá, meu amor, tu tá enganada. Tu precisa entender que se tu não te posicionar, tu vai ficar te fazendo de conta a vida toda, e daí quando tu menos esperar, tu tá assim, fazendo de conta que ganha. E hoje não dá mais fazer de conta que ganha, porque as coisas estão muito caras, né? Tu precisa muito para te bancar. 30 anos atrás não tinha essa quantidade, a gente ligava uma televisão e já tinha ali uma emissora. Hoje tu é obrigado a pagar um canal. Então são tantas coisas que mudaram, que a gente não mudar. Mudou para eu gastar, se eu não mudar para como eu vou ganhar, como é que eu digo sempre, entender o meu novo estilo de vida, o que vai acontecer comigo, né? Sim. Então é um peso assim de acusações. A gente tem que começar, eu tenho que reiniciar todos os dias. Sabe a história que tu desliga o celular para resetar, para dar uma vida? Sei. Tu tem que fazer contigo mesmo. Isso não é uma coisa tão simples. Porque tu não quer te negar. Quando a gente começa a ter uma consciência do que tem valor, as coisas começam a mudar. Essa pandemia deu para ver o quanto que a gente não precisa de tanta roupa. Perfeito. O quanto que a gente não precisa de
tanto ao restaurante, né? Porque agora a gente foi obrigada a não ir mais. Vai ficar em casa. Enquanto que a gente não sabia cozinhar, tu faz qualquer coisinha, tu E come, tá tudo bem. não tem o que fazer. A gente Não começa mesmo a pensar em outras coisas que tem muito mais valor e muito mais significado. Né? Tu sabe que eu sempre digo uma coisa assim, ó. Eu escrevi, eu me condicionei sobre transparência, sobre posicionamento, sobre parceria e sobre unidade. Eu estou transparente, eu estou falando a verdade comigo primeiro, porque a gente gasta muita energia para disfarçar nela, Sandra. Muita! E as pessoas se dessem conta, se elas fossem mais originais, mais autênticas, seriam muito mais leves. Porque como é bom ser autêntica! Só que não quer dizer que tu não seja polido. Isso é ótimo. Eu falo que as pessoas acabam confundindo, elas falam assim, não é que eu sou grosseiro, é que eu sou objetivo. Eu falo, não, tem uma diferença entre você ser objetivo e ser grosseiro. Tem gente que quer camuflar, né, a grosseria dizendo que é objetividade. Eu falo que nada nos impede de sermos autênticos, mas sermos polidos, sermos educados. Eu sempre digo para as minhas filhas, né? Aqui é uma mistura de português e inglês, a gente fala assim, ó, sempre, né? Eu falo assim, be nice, porque você precisa continuar sendo cortês, grato, e eu falo que um dos grandes princípios que eu tenho na educação da Sara e da Clara é que eu digo assim, eu gosto de receber o feedback com os amigos, por exemplo, elas vão na casa de alguém, e as pessoas me falam assim, gente, tuas filhas são amáveis, são queridas, como são educadas. Eu falo, para mim é o melhor feedback, que é o que quando ela está longe de mim, que as pessoas se sentem gratas e sentem que elas são pessoas gentis. Eu falo, então eu estou no caminho certo. Porque eu acredito muito nisso, nessa gentileza, nesse bom trato. Eu gosto muito, assim, eu tenho um casal de amigos que fala assim, Alessandra, na tua casa até o cachorro é gentil. Eu falo, amém, porque esse é o nosso princípio. A gente sempre quer receber todos muito bem. E se a gente não tiver esses parâmetros, né, e volto a dizer o objetivo desse nosso bate-papo, que é justamente renovar a mente, nos colocar numa vibração e numa frequência de sucesso e bem-estar, eu falo assim, a gente está indo para o caminho errado. Porque, infelizmente, algumas pessoas começam a pegar as mentiras lá fora e transformar elas em verdade. Não, eu tenho que me defender e aí na defesa acha que tem que ser rude. Não, você pode se defender sendo gentil. Então, como você vai trabalhar a tua mente? Vocês são a fina flor mesmo. O teu marido, diga-se de passagem, eu adoro ele justamente porque ele é muito prático. Né? Ele é. Ele é muito prático. Se nós formos colocar assim a fotografia, a doçura e a gentileza está entre vocês três. E ele é tipo assim, tá, e daí? Vamos lá, qual é o final da história? Mas olha, eu vou te falar, Lúcia, a gente muitas vezes teve a oportunidade de fazer aconselhamento de casais. E aí é um trabalho que vai além do... Tem o meu trabalho como instrutora, como treinadora, mas o aconselhamento de casais, ele é um outro processo. E eu digo assim, que o Edgar, eu falo assim, ó, se você quer ouvir um conselho amoroso, é do Edgar. As pessoas olham para mim e falam assim, não, essa Alessandra pirou, porque eu não consigo... Assim, as pessoas convivem, eu falo assim, porque o Edgar, tem momentos que ele fala, é a objetividade, mas com amor, com uma direção, que ele mexe com você de um modo assim, muito... Mexe, meio que o amo e odeio, sabe? Eu amo e odeio, mas as pessoas elas se sentem seguras e amparadas, sabe? Ele tem esse dom natural da autoridade, né? Não é só pelo tamanho, né? Não, é um grandão enorme, né? Para quem não conhece o Edgar, vou levantar aqui, ó. Ó a foto. Ele com a Sara e a Clara, né? E aí... É bem essa figura dele. Ele abraça, não é só a Sara e a Clara, não. Ele abraça mesmo a causa. E eu acredito que as convivências que eu tive assim com ele, por exemplo, né, falando assim um pouco do Edgar, é a clareza da comunicação dele, né? Ele é uma das pessoas que eu digo assim, ó, ele sabe o que ele quer. E quando a gente sabe o que a gente quer, a gente está muito claro em todas as nossas conversas, né? Então, às vezes, eu tenho que pensar 2, 3 vezes como é que eu vou dizer uma coisa muito dura, porque eu tenho que ter argumentos pesados com palavras doces. Digo, não é fácil.
É bem difícil. Porque tu quer ver uma coisa, Alessandra, o que mais aparece, que eu percebo assim, nas minhas sessões, assim, é que as pessoas, de um modo geral, as verdades ocultas nos adoecem. Porque a gente vai ficando, são as nossas verdades, que a gente vai pensando, aquilo é verdade, mas está oculto, aquilo é que adoece. Então a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser claro, a gente precisa dizer, onde é que tu quer chegar com isso? Para onde está indo? Qual é a tua verdadeira identidade? Qual é o time que tu faz parte? Quem é a tua tribo? Então eu uso vários assim, argumentos de perguntas para a pessoa se dar conta assim, tá, porque se a gente é 5% do meio que a gente convive, eu só estou olhando com quem está convivendo se é aquilo ali que tu quer. Qual é o final da tua história? Eu tenho uma foto que eu tiro óculos e olho assim, e eles fizeram uma historinha com aquilo dizendo, além do infinito, existe um lugar. E, na verdade, é o seguinte, se tu não conseguir enxergar além, no mínimo, assim, 3, 4 anos do que tu está vivendo, como é que tu vai ser ruim para ti. Porque quando tu chegar, tu vai dar de cara com a tua verdade que tu construiu, e daí isso aí é que nos adoece. Entendi. Então, eu tenho falado que uma das grandes dificuldades do mercado hoje chama-se orgulho e rejeição. Porque as pessoas ou estão no orgulho ou estão na rejeição. A rejeição porque nada dá, e o orgulho porque tudo pode. E os dois são doentes. Porque quer ver, a gente assim, os aprendizados assim reais, eles não são teóricos. Eles são vivenciais. Então, se uma pessoa pergunta para mim assim, ó, me diz exatamente como é que tu vive isso, eu não mascaro. Eu prefiro ser crua e nua do que ser disfarçada e não ser aquilo. Sabe por quê? Porque eu uso muito a palavra por quê, Alessandra. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós temos um dever e uma obrigação de multiplicar aquilo que a gente sabe. Agora, se eu estou aprendendo ou não aprendendo, isso é problema de cada um. O mais importante é que quando a gente pega uma pessoa que tem uma experiência maior naquilo que eu estou vivendo, eu tenho que sair fazendo. Porque a regra número 1 do ser humano é de entender, ou tu confia, ou tu desconfia. Se tu desconfia, não faz parte do jogo, do meu jogo, né? Sim. Porque eu realmente me entrego para fazer e falo de coração o que eu sinto pelas experiências que eu já tive. Porque o cerne do ser humano bem-sucedido não mudou. Não muda. A essência não muda. O que muda são as estratégias que tu pode para chegar onde tu quer chegar. As facilidades, porque a rede social é uma ferramenta maravilhosa, mas tem gente que se perde na rede social. Quando eu faço mentoria, as pessoas dizem, qual é o problema de eu aparecer bebendo na rede social, que é uma das coisas que eu digo, né? Sim. Como que tu vai vender o teu pior? Tu passa mais bebendo ou mais sóbrio? Não, eu quase não bebo, então por que tu vai parecer que tá bebendo? Não, isso é muito careta. Não é careta. Sabe por quê? Eu vi há muitos anos atrás, Alessandra, um grande diretor de uma empresa disse para mim assim, eu estava com ele assim, eu ia fazer uma palestra para a equipe, e eles não tinham, há 45 anos tinha empresa e nunca nenhuma mulher tinha falado. Eu ia ser a primeira porque ele estava entendendo a gestão. Então foi um trabalho assim maravilhoso. Quando ele chegou uma pessoa perto de mim, de nós dois, ele disse assim, tu vai lá e pergunta o que ela fez no final de semana, que era uma recepcionista. E daí, Lúcia, eu não tenho tempo de ver o que os meus funcionários fazem, mas eu quero saber através deles. E ela chegou contando, seu fulano, a menina disse que tomaram porre, dormiram na sala, fizeram uma festa no final de semana. E ele diz assim, tu pode levar ela para o RH, porque eu não quero mais uma pessoa que trabalhe comigo, que chega final de semana, toma porre, não pensa numa vida de construção e vem no outro dia com uma ressaca para trabalhar. E isso deve fazer mais ou menos, Alessandra, uns 15 anos. Então, tu imagina, se há 15 anos atrás, um grande diretor, uma empresa forte até hoje, falava isso, tu imagina o que eles pensam hoje. Que a rede social veio para facilitar uma baita ferramenta para mostrar a tua identidade, porque o que tu faz na rede social, tu faz em casa. Sim. Só que a maioria só mostra a parte bonita. E a gente não precisa mostrar quando a gente está suada ali, passando um aspirador ou fazendo comida, não é necessário. Mas a pessoa tem que ter uma linha de um conceito de personalidade. Eu acho que é a palavra que você mencionou logo no início da live, né? Tem que ter congruência.
A congruência, ela faz todo sentido para que você tenha um bom resultado, para que você tenha uma ótima frequência, uma boa vibração produtiva. E a produtividade está relacionada ao resultado. Eu comento que, assim, se um líder ele quer ter sucesso, ele tem que ser congruente. Não é o que ele faz, mas não é o que ele fala, né? O que ele faz é que vai fazer muito mais sentido. Tem uma frase que eu gosto muito, Lúcia, que fala assim, não é o que você fala que me chama a atenção, é o que você faz, que são as atitudes. Então, o quanto a gente tem que analisar a nossa congruência no dia a dia. Já que tu falou em frase, eu vou te dizer uma coisa, quem aprende não depende. Uau. Eu acho isso bárbaro. É verdade. Por quê? Tu vai depender do quê? Eu já aprendi, eu já sei, eu não preciso que ninguém me ensine detalhes para me fazer no meu dia a dia. Ou a pessoa quer, justamente porque tu é assim, ou tu vai gastar uma energia, tu vai ter um cansaço, uma fadiga, porque não dá mais para a gente se fadigar com coisas que não têm importância. Agora, deixa eu contar, Lúcia, você acredita que daqui 4 minutinhos, mais ou menos, a nossa live já vai acabar? Não, porque eu falo assim, a gente gosta de conversar, o objetivo dessa live é que justamente você recebesse a nossa vibração, para que você pudesse aí renovar a tua mente, pensar em coisas boas. Se você sair daqui com uma frase, né? Com uma frase que motive você a falar assim, poxa, eu gostei tanto daquilo que a Lúcia falou, e realmente eu vou amadurecer aquilo na minha vida. Porque um dos pontos que a Lúcia trouxe aqui, que foi a maturidade, foi algo que eu quis trazer para essa live também. Por quê? Porque é claro que a gente pode ouvir ótimas coisas de alguém que tem 20 anos, a gente pode ouvir coisas fantásticas de alguém que tem 25, 30, 40, mas eu digo que a maturidade, que a experiência é uma escola que ninguém rouba da gente, que é a vivência. E quando a gente pode, né, transferir esse conhecimento, essa informação, no fundo, a gente está levando um pouco mais da sabedoria para a nossa vida. Então, quanto a gente pode aprender ouvindo essas histórias, aprender que a vida tem altos e baixos, aprender que tem fases que você vai ter que matar o seu ego, matar, assim, digerir a sua rejeição. Eu durante muitos anos, assim, digeri bastante a minha rejeição, e em vários momentos eu olho e falo assim, Alessandra, manda embora esse negócio, não te pertence mais, não é? E assim, é uma transformação que eu acredito assim que a gente carrega para a nossa vida. Eu não troco a minha vida hoje pela minha vida de 25 anos atrás ou 20 anos atrás. Eu digo que um exemplo, né? Quando eu tive a Sara, o Edgar falou, Alessandra, vou resumir, porque está acabando o nosso tempo, mas assim, ele falou, Alessandra, pede demissão. E eu sofri, né, Lúcia? Porque eu falei assim, como assim? Vou pedir demissão, vou parar de trabalhar e vou cuidar de um bebê? Eu já estava vendo creche, escola, criança vai para a escola, eu vou voltar a trabalhar. E eu tive que renunciar aquilo naquele momento para cuidar da Sara. E aquilo me fortaleceu tanto, porque eu tenho convicção que aquela experiência me fez com que eu me tornasse uma melhor treinadora. E ainda mais depois do nascimento da Clara, melhor ainda. Quando a gente resolveu mudar para os Estados Unidos, foi outra renúncia. E assim, e hoje eu sei que eu sou muito melhor do que eu já fui, né? São 4 anos que eu já estou aqui, que eu posso transferir para outras pessoas. Então, assim, muito feliz pela oportunidade de conversar com você, porque nesse praticamente 1 hora que a gente está conversando aqui, você está transferindo e está transbordando as tuas vibrações e a tua frequência para muitas outras pessoas. E o bom é que isso vai ficar gravado. Então, vai se propagar ainda mais. Então, você que vai acessar isso pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou de alguma maneira, propague. Porque quando a gente propaga coisas boas, eu acho que ao invés de a gente ficar compartilhando fake news, né? Vamos compartilhar boas vibrações, boas frequências, né? Lúcia, assim, ó, agradecer demais. Se eu fosse ficar aqui falando do quanto a nossa família é grata por você em nossa vida, por esse relacionamento que você já conhece há muitos e muitos anos, o Edgar, e isso é aquele impacto lá de trás que flui na nossa vida, eu ficaria em outra live só para te agradecer e te honrar. Mas muito obrigada por ter aceitado esse convite. E agora deixo esses 19, 18 segundos restantes para você.
Eu tenho um grande prazer e quero dizer uma coisa para vocês todos. Eu sempre fui humilde, eu nunca fui modesta. Mas ninguém passa por mim que não aprendeu alguma coisa. Sabe por quê? Pela minha autenticidade, porque eu sei que o fracasso deixa rastro, mas o sucesso